Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, conforme prometido, é dia de aula sobre teste comportamental, em homenagem a esse dia que é muito especial. É um dia diferente, né? Não é igual às outras datas comemorativas. É uma data histórica, é uma data que representa tudo que a gente passou, né, para chegar até aqui. Tudo que a gente passa ainda diariamente. Então, a data de hoje, para mim, é um símbolo muito importante, onde tudo que a gente já conquistou, né, essas mulheres guerreiras conquistaram pra gente. Nosso direito a poder botar um batom vermelho, colorir nossas unhas, usar calça jeans, votar, trabalhar, né, lutar pelo nosso salário igual, lutar pelo nosso espaço no mercado. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu que sou uma mulher que gosto de lutar pelos meus direitos. Então, eu não podia deixar essa data passar em branco, sem skill mapping fazer nenhum tipo de ação. E como a nossa fonte é conhecimento, eu propus para vocês algum tema, alguma aula. Vocês escolheram, essa foi a mais votada para ser transmitida aí pelo YouTube, para deixar esse conhecimento aí aberto para vocês. Em especial é para as mulheres, mas os homens também são muito bem-vindos, tá bom? Então a gente vai começar aí, bater o nosso papo hoje sobre esse tema que é muito importante. Deixa eu diminuir aqui minha tela para vocês. Opa, foi. Então, nossa nova logo, nossa nova marca aí que vocês estão conhecendo. A gente lançou semana passada com muito orgulho a Skill Map, que é a junção da empresa, né, que é a RB e a LM. Então se tornou hoje a Skill Map. E sejam todos muito bem-vindos a essa aula, a esse momento, a essa oportunidade de conhecimento. Antes de mais nada, eu preciso deixar isso assim muito alinhado com vocês. Hoje é treinamento para a gente poder aprender o que é o teste comportamental, que as empresas têm falado tanto isso no mercado e a gente tem falado muito isso na vertente do autoconhecimento, tá? Então, assim, não é uma formação. Eu tenho formação, né? Contar um pouquinho aí sobre mim para vocês. Deixa eu mudar aqui um pouco a minha tela. Eu sou mentora, sou coach, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional. A minha formação é em administração de empresas, né? Eu sou bacharel. Tenho um MBA em gestão e liderança de pessoas pela UFRJ. Tenho algumas formações em coach, né? Eu tenho 3 formações em coach, 2 delas internacionais, e sou membro, com muito orgulho, da ICF, que é o Instituto de Coach Federation, que é uma associação internacional de coaching, e tenho alguns outros também, como mentora, com certificado em Harvard, sou analista comportamental formada pelo IBC, tenho conhecimento também em outras formas de DISC, tá? Que se chama TTI, Profiler, Comp. Então, por isso que eu posso bater papo sobre essa temática aqui com vocês, tá? Então, não é formação para vocês poderem aprender a fazer a leitura de um teste, a aplicação de um teste, mas para vocês saberem qual a importância e o que isso tem a ver com o mercado de trabalho, com o nosso dia a dia. Entre outras formações também que eu tenho, né, que me ajudam muito a trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, para construir aí pessoas fortes, tá bom? Líderes mais completos. E deixa eu passar aqui mais para cima. Eu aqui de novo. Então, para poder contextualizar um pouco, eu vou explicar o que é o autoconhecimento, para que serve, o que tem a ver com o mercado de trabalho e como é que a gente faz para poder obter esse autoconhecimento. O autoconhecimento, assim, é a gente se conhecer. E essa prática nos difere dos demais no mercado. Quando a gente se conhece, a gente entende as nossas emoções, qual o nosso comportamento mediante de um fato. Então, a gente sabe muito bem lidar com a gente. O autoconhecimento, ele é importante por isso. Eu não gosto de ficar batendo na parte do autoconhecimento, que a gente precisa sempre de mais. Né? Eu acho que muitas pessoas, elas focam naquilo que elas não são boas. E elas ficam sempre naquilo, eu preciso desenvolver isso, preciso desenvolver isso. Então, quando eu trabalho muito esse lado de desenvolvimento das pessoas, o que você é bom? Tá, bacana. Esse aqui é o seu campo de talento, isso aqui você é muito bom. E agora, o que a gente precisa ajustar? Preste atenção, gente.
ajustar para poder potencializar ainda mais as suas forças, tá? Então, as nossas forças, elas são o que há de mais raro, mais natural na gente, né? É aquilo que a gente é muito bom, que a gente já aprendeu, que a gente já tem, prática. E aí fica muito mais fácil a gente lidar com as situações adversas do nosso dia a dia. E para que serve, né, o autoconhecimento? Para entender o nosso comportamento. Quando a gente entende a gente, de fato, a gente consegue entender o outro muito melhor, né? Às vezes a gente fala muito, o erro está no outro. Às vezes o erro está na gente, né? E o autoconhecimento, ele vai te ajudar a ter mais clareza disso. No que você precisa trabalhar em si para poder se conectar com o outro, para poder resolver alguma questão. Para poder potencializar também as nossas forças e os pontos a serem melhorados. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente é bom, o que a gente não é tanto, o que a gente precisa melhorar, né? E a gente também começa a ter um planejamento estratégico nosso, porque é importante a gente lidar como se nós fôssemos uma empresa, né? Tem muitos livros hoje que trazem esse conceito, né? De liderança de si mesmo, auto-líder. Porque nós precisamos liderar a nossa vida, nós precisamos liderar a nossa carreira, a nossa família, nós precisamos ser líderes de nós mesmos. A gente precisa trabalhar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento como algo muito sério. Então a gente precisa sim fazer um planejamento estratégico da nossa vida. Se você não sabe aonde você quer estar daqui a 3 anos, 5 anos, como é que você chega? Aí é música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não pode. A gente precisa começar a construir agora o que a gente quer no nosso futuro. Então, por exemplo, Rayane, eu tenho intenção de ser uma professora. Bacana, você quer professora de universidade? Quero. Qual formação que você tem? Como é que você vai conseguir? Você precisa começar a construir hoje para que no futuro você alcance. E isso é autoconhecimento, tem muito a ver com planejamento estratégico. E eu trouxe aqui um exercício para vocês no final. Então, hoje, o mercado de trabalho, ele está valorizando muito mais as nossas habilidades, as nossas competências comportamentais, tá? Do que propriamente as nossas competências técnicas, né? Quando a gente se conhece, a gente fica mais seguro das nossas decisões, isso melhora o nosso diálogo, consequentemente, aumenta o nosso resultado. E o que tem a ver autoconhecimento, Rayane, com paixão? Tudo. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que vai fazer o nosso coração bater mais forte. O que vai fazer a gente pular da cama às 6 horas da manhã no sábado para poder trabalhar, para poder fazer aquilo que a gente gosta, para poder construir a nossa carreira, para fazer aquele plano, daqui a 5 anos. A gente só vai conseguir conversar com uma pessoa empolgada se a gente estiver trabalhando dentro do nosso campo de paixão. Eu amo fazer o que eu estou fazendo para vocês. Amo. E eu faço gratuitamente. Eu estou aqui fazendo uma aula para vocês, gravando, né, esse momento com vocês. Porque eu amo fazer isso. Isso me brilha os olhos. Isso faz com que eu faça o dia inteiro. Quem me acompanha sabe que às vezes eu falo, gente, eu estou perdida aqui porque eu fui construir um projeto que foi o dia inteiro. Porque isso a gente está no nosso campo da paixão, aquilo que a gente ama fazer. E o autoconhecimento nos permite fazer isso. Tem muitas pessoas hoje que fizeram faculdade porque o pai pediu, porque o pai obrigou, porque é a família, porque era a melhor possibilidade, a melhor forma da época. Não é porque é assim que precisa continuar sendo assim. A gente precisa começar a construir o novo agora. Então, paixão, a gente precisa descobrir o que nos faz manter energizados. Cortella, tem uma frase que eu vou tirar aqui de Cortella que me marca muito. A gente pode terminar o final do nosso dia cansado, mas jamais estressado. Se a gente está estressado, é porque tem alguma coisa acontecendo ali errado. Pode ser empresa, sim, que é uma empresa, né, que a gente chama tóxica, mas também pode ser o que você faz no seu dia a dia, que não está dentro da zona comportamental, que a gente chama do teste, que vocês vão ver, tanto da sua área de talento. E aí você fica tendo que adaptar o seu gráfico e sofrendo por isso. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. Oi? Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira.
Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. Que isso? Essa é a Nojin. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? A gente aceita. Depois que você encarar essa. Riley, olha o aviãozinho. O avião. O aviãozinho vai pousar. A tristeza vocês já viram. Ela... Eu não entendo bem o que ela faz. E eu já olhei e não posso mandar ela embora. Então, tudo bem. Tudo ótimo. Tudo certo. Enfim, essas são as memórias da Riley. E a maioria delas é alegre, modéstia à parte. Mas as mais importantes ficam aqui. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base. Cada uma é de um momento super importante da vida da Riley. Tipo o primeiro gol que ela fez. Foi show de bola. Mas que golaço, foi muito bom. E cada memória base molda um aspecto da personalidade da Riley. Como a Ilha do Hockey. A que eu gosto mais é a Ilha da Bobeira. Eu adoro as bobeiras. A Ilha da Amizade também é demais. Oh, eu amo a Ilha da Honestidade. Tô sendo honesta. E claro, a Ilha da Família nem se fala. Enfim, as ilhas de personalidade são o que fazem da Riley a Riley. Boa noite, amor. Boa noite, pai. Então, vocês que viram esse vídeo, não vou entrar em alguns contextos, senão a gente teria que fazer uma outra aula, e o objetivo aqui é falar sobre teste comportamental. A gente, né, se eu chegar pra vocês e pedir, me traz uma lembrança quando você tinha 4 anos, de um momento muito alegre, você não vai lembrar de uma lembrança aos seus 4 anos. Você vai lembrar de quando você era jovem, de quando você era pequenininho. Você vai lembrar de alguns picos, né, que formam aquelas ilhas. Nós formamos essas emoções geram sentimentos, e isso vai acontecendo a nossa formação. Então, qual é o seu repertório, né? Tudo que a gente vive forma quem nós somos hoje. Então, os seres humanos, eles nunca são únicos. Por mais que eles estejam dentro de um módulo comportamental, né, dentro de um nicho comportamental, eles são únicos, porque a história dele é única. Pode viver 2 irmãos gêmeos com o mesmo pai, mesma mãe, mesmas oportunidades, mas a visão deles é diferente. Tudo que a mãe recebe na gravidez, a emoção, ela tá gerando aquilo pro filho dela. A raiva, a alegria, a tristeza, né? Isso tudo são emoções que vão gerando para a criança. A criança nasceu, né?
ela vai vivendo de acordo com aquilo que ela recebeu de emoção e ela vai construindo a visão dela também de mundo, né? E assim a gente vai caminhando de acordo com o nosso comportamento. A gente vai sendo moldado, a gente vai sendo construído. O nosso comportamento vai sendo construído de acordo com tudo aquilo que a gente viveu. Tá bom? Então, os filmes que você escolhe, ou você gosta de ver mais filme ou música, tem muito a ver com quem você foi, tudo aquilo que você viveu, com os conselhos que você recebeu, as frases que você nunca esqueceu, as mudanças importantes que aconteceram na sua vida, né? Até tem aqui a foto, né, da menina crescendo, justamente por isso, tá? Tudo que acontece, o seu papel na sua família, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, como foi, todas as lembranças vivas na sua memória te construíram até aqui. Tá? Trouxeram o teu autoconhecimento. E aí, entrando na metodologia, diz que na parte comportamental, tudo que a gente viveu, as pessoas entendiam antigamente que antes, né, a gente tinha Hipócrates justificando os arquétipos, a gente depois tinha Cole falando, né, da extroversão, introversão, e depois a gente com William, a gente conseguiu entender que eram os 4 elementos, né, fogo, terra, ar e água. Foi assim que o DISC foi sendo criado. A gente entendia que tinha um grupo de pessoas, né, que elas se dividiam aquele comportamento dela. Tinham pessoas que gostavam mais de resultado, tinham pessoas que gostam de conversar mais, pessoas que gostam de analisar, pessoas que são mais estáveis, gostam de manter relacionamento, são mais calmas. Então, eles viam dessa forma. Até a gente conseguir entender essa metodologia que veio tempos depois, e aí formada o DISC, né? Hoje o DISC ele tem 97% de acerto, dependendo da plataforma que você utiliza, né? Eu utilizo 2 que eu tenho muita confiança no relatório deles, são testados, são aprovados, né? Tem teste psicológico, que é uma coisa, tá? E tem o teste comportamental, que é uma outra coisa. Então, a história veio disso, vieram dos gregos, fogo, ar, terra, né? E assim a gente foi construindo até chegar ao DISC. Também não vou me aprofundar muito, como a gente disse. A função aqui é outro conhecimento que vocês me pediram. Então, quando a gente analisa o perfil comportamental, a gente entende que as pessoas têm uma maneira de agir em comum. O ser humano, ele tem um conjunto de habilidades e características, tá? Rayane, a gente tem todos esses perfis? Não. Normalmente a gente acaba tendo 2 ou 3, em 2 formas diferentes. Às vezes o nosso natural, que é a nossa essência, é quem de fato a gente pode ser com a nossa família, né? Você chega em casa, você pode falar, ó, hoje eu não tô legal não. Não vem falar comigo não, que eu não tô bacana. Deixa eu ver aqui meu celular, ligar minha TV, né? Dominante é muito assim, não tô legal não. Mas você não pode fazer isso com seu chefe. Imagina, você chegar ou então pro colega de trabalho, ó, não fala comigo não, hoje eu não tô legal não, hein? Né? A gente não pode fazer isso para qualquer pessoa. Então a gente precisa estar dentro do nosso ambiente de confiança. E quando a gente está dentro do nosso ambiente de confiança, a gente tem uma característica dessa. E quando a gente está num ambiente adaptável, a gente às vezes acaba saindo da nossa essência e adaptando um pouco, tá? Um pouco, não muito. Então, o D, né, toda essa palavra diz que eu traduzi, né, a gente traduziu a metodologia para a nossa língua. Então, o D é de dominância, o I de influência, né, o S traduzindo estabilidade em inglês para estabilidade, em português stability, né, na verdade, o C de conformidade. Então, pessoas com alto D, elas buscam muito resultado, são pessoas que têm foco em resultado. Vou dar um exemplo. Você chega para a pessoa, ó, precisa construir um prédio para a semana que vem, ela vai falar, tá bom, fechou, vamos embora. Ela vai esquecer de buscar precisão. Ela vai atingir aquele resultado. Porque o resultado para ela, nem que ela bote uma lista ali na rua, entreviste todo mundo na rua e bote todo mundo para trabalhar que tá passando. Mas ele vai dar um jeito para poder chegar no resultado. O I já é um perfil muito de relacionamento, né? Ele é articulador, ele sabe falar com as pessoas, né? É um perfil muito alegre. O S já é um perfil mais que busca colaboração. É um perfil também focado em relacionamento, um pouco menos, né? Vocês vão ver sempre que o D e o I são pessoas com muita energia,
né? Eles chegam, eles falam mais alto, eles articulam. O E, né, o estabilidade e o conformidade, não tanto, tá? Mas ainda assim, o de estabilidade busca um relacionamento. Ele busca colaboração. Ele é um perfil muito colaborativo, envolvente, gosta de seguir regras. Depois eu vou detalhar mais. E o C busca precisão. Então é aquela pessoa que fica ali, ó, analisando, observando as coisas, tá? Então, eu gosto muito de, quando eu faço devolutiva, perguntar. Se você estivesse numa ilha, tá? Vamos supor lá, em Fernando de Noronha. E do nada, tá? Aparece uma onça. O que você faz? Você mata a onça, você tenta tratar a onça como seu gatinho, você divide a ilha, tipo, ela fica pra lá, eu fico pra cá, ou você sobe numa árvore para poder observar. Então, dependendo da sua resposta, né, você tá num ambiente novo, adaptado, você vai acabar respondendo. Ou você vai responder conforme o seu perfil natural, tá? Vai depender aí de como você tá imaginando a coisa. Mas você vai ver que quando vier o resultado, você vai falar, ih, foi nesse momento, eu adaptei por causa disso, disso e disso. É muito legal. E o DISC, né, contextualizando um pouco, eu sempre gosto de trazer uma contextualização para poder trazer clareza para vocês. O teste de perfil comportamental serve para identificar e agrupar pessoas com determinados traços de personalidade e comportamento. Ou seja, com o teste de perfil é possível identificar quais são as tendências de atitudes frente a diferentes situações que os indivíduos podem enfrentar no dia a dia. Então, o teste, né? Lembra que eu falei que autoconhecimento é quando você consegue prever e entender a emoção do outro, saber agir? É por causa disso. O teste, ele te traz muito conhecimento. Você te traz clareza de quem você é, aquilo que você é muito bom, qual é o seu talento, aquilo que só você sabe fazer, né? Ele te traz munições para o seu dia a dia. Né? É como se você fosse um engenheiro. Você vai fazer um planejamento de uma casa e você esqueceu sua trena. Você não tem a trena. Então, o que você vai fazer lá na obra para poder medir as coisas? Você não vai conseguir, porque você não tem o principal, que é aquele instrumento, que é uma trena. Tá? Então, esse teste, ele traz isso. Ele traz munição para você, ele te traz repertório para você poder se conhecer e saber como é que você vai agir. Então, Rayane, eu quero fazer tal coisa da minha vida, eu busco isso para mim. Com todas as características, você vai ter clareza o que você vai precisar desenvolver mais um pouco e o que você vai ter que fazer para poder contornar, ou se você já tem aquela competência e você não tem a definição exata dela. E aí eu trouxe, né, gente, mulherada, aproveitando o Dia das Mulheres, como é difícil encontrar, hein? As super-heroínas mulheres. Depois, se vocês tiverem, bota aí no comentário aqui no YouTube, para eu poder, da próxima vez que eu for dar o treinamento, eu conseguir trazer esse perfil aí para você. Então, para poder facilitar, acho que todo mundo já viu esses filmes da Marvel, né? O dominante, ele parece muito com Thor, não importa o que está acontecendo, ele não quer nem saber o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, ele simplesmente vai lá matar todo mundo, né? Dominante. O influente já é aquele perfil alegre, fala, faz aquelas piadas, muito parecido com o Homem de Ferro. O Hulk, né, é uma pessoa muito focada em tarefa, gênio, gosta de saber fatos e dados. O de estabilidade já é um perfil, né, mais tranquilo. Lembra do Capitão América? Focado em regra, né, tem uma visão muito forte do futuro, do que vai acontecer. Né, então, cada um tem essa característica diferente. Então, eu tentei trazer esses perfis para vocês fazerem associações mais fáceis. Então, conformidade analisa bastante, né? A gente tem um perfil aí do Hulk. Claro que tem um momento dele adaptado, que ele vira dominante, que ele quer matar todo mundo. Mas também tem aí o natural dele, a essência dele, que ele tá sempre lá tentando entender. Então, para poder trazer mais características para vocês poderem conhecer, dominante, foca em resultado. Então, as características dele é uma pessoa ativa, normalmente é um líder nato. Eu brinco muito que o dominante, ele tira a cadeira e senta. Ele sabe? Ele é líder porque ele vai lá e mostra resultado. Gosta de assumir risco, é determinado, tem foco, persistente, muito autoconfiante, tá?
Sobre equilíbrio, às vezes ele acaba, né, desrespeitando a outra pessoa. Não gosta de falta de objetividade, de ineficiência. Uma palavra para ele que move ele são desafios, tá? Ele adora desafios. Então, quando a gente pensa em um dominante, a gente pensa no executor, no desbravador, no impulsionador, competitivo, tá? Então, tudo isso compõe as características, as principais áreas de um dominante. Já o influente, ele é extrovertido, ele fala, ele é alegre, ele se adapta, ele atua muito bem em equipe, ele tende a ser líder porque as pessoas elegem ele como líder, né? Porque é aquela pessoa que às vezes está no cafezinho, fala com todo mundo, se articula muito bem. Ele não gosta muito de rotinas e detalhes, para ele é muito difícil rotinas e detalhes. Ele se afasta com desprestígio porque ele gosta que as pessoas estejam ali com ele, sabe? Ele persuade para poder conseguir o que ele quer. Então, ele se sentindo admirado, né? Você dá autonomia para ele, isso aí ajuda ele a continuar, tá? Então, é um perfil super entusiasmado, estimulador, influente, articulador, participativo, comunicativo. Esse é um perfil de influente. Não sei se vocês já se identificaram. De estabilidade, é um perfil, como eu disse, palavra-chave, colaboração. É um perfil mais paciente, flexível, organizado, passivo. Eu falo que é como se fosse o super-herói que você quer botar ali, sabe, na prateleira. É fofo demais. Então, é controlado, gosta de atuar com normas e regras, tem uma excelente memória. Ele precisa estar sempre associado às pessoas, porque o senso dele de pertencimento é muito forte. Tá? Então, assim, ele é um perfil mais calado, mais na dele. Como a gente define, moderador, aconselhador. Então, é um perfil que as pessoas gostam muito de conversar porque ele tem uma escuta muito boa, tá? Metódico, planejador, estabilizador. Então, essas são características também fortes deles. Já o perfil de conformidade, exatidão, correto, cuidado, gênio. Ele às vezes acaba sendo rígido porque ele quer aquilo com tanta perfeição, sabe? É um perfil muito perfeccionista, geralmente mais calado e retraído porque ele fica observando todo mundo, tá? Perfil bem calmo, gosta de segurança, detesta coisas de hoje para hoje, tá? Então ele não gosta de imprevisto, ele não gosta de correr risco, segurança para ele é importante e tarefas detalhadas também é. Então, é um perfil muito reconhecido porque ele é analítico, ele é observador, ele é ordenado, ele é criterioso, especialista, idealizador, tá? Então, quando a gente vai encontrar isso no perfil comportamental, essa aqui eu não posso falar qual é a plataforma, tá? É a metodologia que eu utilizo para poder aplicar nos meus clientes, o teste comportamental, e ela me traz dessa forma o gráfico estrutural e adaptado. Então, eu consigo ver com muita clareza, tá? Esse perfil aqui é o fake de Vitória, tá? Vocês vão ver mais à frente que tem o nome dela, mas é fake, tá? Ela tem 97% de instabilidade. É o natural, é a essência dela. E o segundo, você vê aqui, que é o de conformidade. Mas, quando ela vai se adaptar, ela muda. Ela passa a ser mais influente e conformidade. Então, em algum momento, ela está precisando utilizar mais o perfil dela lá de influência. Às vezes, por ser uma líder, precisar conversar mais com as pessoas, articular, ser mais persuasiva. Então, a gente sempre tem o perfil estrutural, que é a nossa essência, e sempre tem o perfil adaptado, que é quando, de forma inconsciente ou consciente, a gente precisa demonstrar para o outro, dependendo do ambiente de trabalho. Às vezes a gente está no barzinho, numa academia, enfim, a gente se adapta, né? É aquilo que a gente quer que o outro veja, ou de forma inconsciente a gente acaba fazendo, porque está ali sob pressão, tá? São essas respostas. E aí, gente? Vocês já conseguiram ver, mais ou menos, quais são suas forças, quais são suas fraquezas? Dentro do teste, a gente tem uma listagem, tá, de forças de cada perfil. Então, a gente tem dois perfis que são perfis de muita intensidade, que é o dominante e o influente, que a gente chama eles, né, de perfis irmãos.
E quando a gente fala dos outros, a gente fala que de influente e estabilidade são perfis que são primos, tá? Vou explicar por quê. Dominante e influente são perfis de alta intensidade. Conformidade e estabilidade de baixa intensidade, tá? E aí também tem o seguinte, perfil dominante e conformidade são muito focados em tarefas, em entregas, tá? E já o perfil de influência e estabilidade em relacionamento, em pessoas. Então, um é focado em objetivo, dominante e conformidade, e influente e estabilidade em pessoas, tá? Por isso que a gente dá essa nomenclatura de irmãos e primos. Vocês conseguem ver também pela forma das outras características que estão ali, dos outros pontos fortes que estão descritos. E o dominante, ele é o perfil muito focado no agora, é agora, tá? O influente, ele já tá ali mais caminhando, né? Ele se adapta muito a quem ele quer, né, persuadir, a quem ele quer se conectar. O de conformidade, ele é muito baseado no passado, tá? Tem até um errinho ali falando futurista. Na verdade, futurista é o de estabilidade. Eu acabei de ver agora, depois eu vou fazer essa correção. Turma, desculpa. Então, o de conformidade, ele é muito focado no passado, naquilo que já aconteceu. Ele sempre traz fatos e dados para poder compor o hoje. É aquele perfil que às vezes, mas eu já fiz isso, tentei e não deu certo. Porque ele já testou. Ele é um perfil muito focado em fatos e dados. Então, isso tende a ter uma parte muito forte no passado. O de estabilidade, ele é um perfil que a gente às vezes fala que é um pouco ansioso, porque ele sempre vive o amanhã. Então, ele é um perfil muito focado no futuro, tá? Então, ele está sempre olhando para o futuro. E aí, descobriram qual herói é você? Se você descobriu, depois bota aqui, ó, nos comentários, que eu quero muito saber. Fiquei curiosa agora. E é isso, turma. Caminhando aqui mais um pouquinho aí para o fim, para poder explicar para vocês. Esse é um tipo de relatório que a gente recebe. Aqui tem dois relatórios diferentes que eu costumo trabalhar e gosto muito. Então, aqui você consegue literalmente ver o seu talento, tá? Baseado em todo o comportamento que você tem, você consegue entender qual é o seu talento. Então, aqui ele traz, ó, qual é o talento dessa pessoa e descreve esse tipo de talento, tá? Talento é aquilo que é nosso, é da nossa essência. A gente já está muito acostumado a fazer isso. Provavelmente você já faz com naturalidade e prazer, tá? Há algum tempo atrás. Tá? Então, isso é importante para poder você descobrir aí qual é a tua paixão, o que é que teu coração bate mais forte, né? O que é que você faz com muita maestria, que é o seu talento. Você precisa falar para as pessoas isso. Então, a gente tem 97% de assertividade nessas metodologias. Assim, a gente vai conversando, a gente vai fazendo essa devolutiva, a pessoa vai, sou eu. Caramba, então isso é por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Essa semana uma pessoa fiz uma devolutiva, nossa, eu sou super criativa. Eu falei, mas no seu comportamento não tá dizendo que você é criativa. Mas eu sou da área de criação. Mas aqui diz que você não é. Ela, falei, o que é a palavra criação? Qual a definição da palavra criação? É criar. Você consegue criar algo? Ela, não. Caramba, eu sou recuperadora. Eu pego as coisas e faço algo novo. Eu recupero. Eu falei, qual é o seu talento? O seu segundo maior talento? Ela, é isso. Entende? Então, vai fazer muito sentido, porque traz as características que se destacam, as características que não se destacam. A gente consegue fazer uma leitura para poder fazer recomendação. Então, é muito interessante. Então, tire um tempo para você, se questione, explore novas experiências, novas coisas. Peça feedback aos seus amigos, conversa com eles, amigos, familiares, pergunta, né? O que você acha que é um ponto forte meu? Quando você me vê, o que você pensa, né? Exercite sempre a gratidão. Assim, nossa, a gratidão faz a gente liberar hormônios que somente com a atividade física a gente consegue liberar. Então, exercite mais a gratidão. Seja grato por tudo que você já viveu aqui até hoje. Escute mais a si mesmo. Se escuta. Comece a se escutar. Tenha um tempo para você, né? Eu sempre trago isso no Instagram. O que você faz por você? Você faz pela sua família, você faz pelo seu trabalho, você faz pelo seu colega. E por você? O que você faz? Né? Observe o seu comportamento e olhe para o mercado, esteja preparado. Porque o mercado de hoje não é o mercado de 6 meses atrás. As coisas têm mudado de forma muito rápida, né? Acho que a pandemia acelerou um pouco isso. Então, cada dia mais
a gente está vivendo de forma mais intensa, mais rápida, tá vindo muita coisa nova, então a gente precisa estar preparado. E aí uma recomendação, um exercício que eu quero compartilhar com vocês é esse exercício da SWOT, de força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Então, busca aí quais são suas forças, quais são suas virtudes, quais são as suas qualidades, seus talentos. Eu gosto muito de trabalhar isso na parte de desenvolvimento aí de carreira. Aonde você quer chegar? Em tal lugar. Então, qual é a sua força hoje para você poder chegar aqui? O que você tem que você é top, né? Qual é o teu talento? Então, a gente compõe isso. E qual é o seu defeito, sua fraqueza? O que vai te dificultar de chegar aqui, né? Que é a sua fraqueza. E aí sempre olho para oportunidade. Oportunidade tem a ver com presente, futuro, né? São fatores externos, né? Para você poder chegar até lá. Então, e a ameaça também tem a ver com o que vai te impedir, né? Não vai favorecer o seu futuro, vai impedir que você chegue e tem tudo. Oportunidade e ameaça tem a ver com o fator externo, não com você. Força e fraqueza é você. Oportunidade e ameaça é tudo que está ao seu redor. Então, por exemplo, a minha empresa está crescendo muito rápido. Então, é uma oportunidade de mercado. Lá, com certeza, eu vou ter o cargo que eu quero. Ou não. Lá, a minha empresa, eu não consigo crescer mais para lugar nenhum. Então, pode ser uma ameaça. Tá bom, turma? Esse exercício é o exercício que eu trago para vocês e falo, façam. Faça se quiser me mandar lá pelo direct, pelo Telegram. Fiquem à vontade. Vocês sempre têm o meu canal, o meu contato. Façam, compartilhe comigo, que eu tô sempre aqui disposta a ajudá-los. E uma dica também, para quem quiser aqui, compor a ferramenta, esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Maravilhoso, fala muito sobre isso que eu acredito, que a gente precisa pensar no que a gente é bom, não ficar buscando naquilo que a gente não sabe, tá? Potencializar aquilo que a gente tem de muito bom e lapidar algumas fraquezas para que não interrompam, não burlem, né, o nosso ponto forte, tá? Que de forma impeça o nosso ponto forte de ainda crescer mais. Então, ele tem o teste do Instituto Gallup, que é fantástico, e aí ele traz algumas, acho que são 5 que ele traz dos seus pontos fortes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um teste de perfil comportamental. Existe para a gente poder conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo. Tem pessoas que não querem ser líderes e tudo bem, elas não têm esse perfil para poder ser líder, ou aquela vaga não tem aderência com o perfil dela. A empresa, por exemplo, Ambev, é uma empresa que busca muito resultado. Se você for uma pessoa mais influente, talvez dependendo da posição, você não vai se adaptar muito bem. E tá tudo ok, gente. Tem lugar e espaço para todo mundo. Mas o mais importante é a gente ser feliz naquilo que a gente faz. A gente acordar às 6 horas da manhã muito empolgado, muito feliz. Que aquela segunda-feira não seja uma segunda-feira que vai se arrastar. Vai ser uma ótima segunda-feira porque você começa o seu ciclo lá no trabalho. Você vai ver pessoas, você vai se conectar. Você vai ter desafio. Aquilo ali ajuda a mover a gente. Entende? Então, se o que eu tô te falando não faz sentido, fala comigo. Porque a gente precisa descobrir essa paixão que faz o teu coração bater mais forte, tá? O que tem de tão especial que você ainda não conhece e que muitas pessoas sabem exatamente o que eu tô falando. Então, esses são os nossos perfis. Me encontre, siga lá a gente, tá, turma? Deixei também um desconto mega especial para quem faz parte do meu grupo do Telegram. Hoje, um teste comportamental comigo, com devolutiva, com um relatório, né, pra gente poder montar um plano de desenvolvimento, custa 320. Mas só nesse mês da mulher eu vou fazer 30% de desconto, tá? E fique tranquilo que também pode parcelar em 8 vezes, mesmo com 30% de desconto, para todos os homens e mulheres que estão lá no meu canal do Telegram, tá? Então, 30%. Se você tá lá no meu canal, mostra, envia pra Carol. Carol é a nossa assistente aí, que ajuda muito no nosso dia a dia. E aí, ela vai entrar em contato com vocês. Mas tem que provar que você tá lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, de 320 com 30% de desconto. Deixa a pessoa pegar aqui o telefone, porque eu não calculei isso, né? A executora, executora, gravou sem calcular. 320 menos 30%. Dá R$224, tá bom? Então aí vocês conseguem descobrir um pouco mais, sair de lá com um plano mais estruturado de autodesenvolvimento. Tá, turma?
Um beijo, uma boa semana para todos. Aí tá o nosso canal, se inscreve lá. E é isso, tá? Até a próxima. Beijos!